say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Então nós vamos fazer a correção das atividades que estavam disponíveis lá para vocês, tá? Vai ser feita a correção e falaremos sobre o material que vocês vão receber amanhã, tá? O material vocês não recebem hoje, então vocês vão receber amanhã, daí a gente corrige aqui, depois a gente conversa um pouco sobre ele, tá? Então aqui ele pedia o seguinte, ele dizia, tinha um enunciado, né, dizendo que uma população consome 3 marcas de sabão em pó. A marca A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados abaixo, de acordo com a tabela, responda as questões 1, 2 e 3. Então vocês tinham que usar essa tabelinha aqui para respondermos as questões 1, 2 e 3 que estavam disponíveis lá, tá? Primeiro, o que a gente ia fazer com isso aqui? A primeira questão que ele pedia, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. Quantos consumidores participaram da pesquisa? Se a gente só somar aqui, se a gente pegar todos esses valores e somar, não vamos obter o valor correto. Porque aqui, ó, aqui diz que 105, deixa eu trocar, 105 consumidores escolheram usam a marca A. Mas, ó, esses 25 que usam A aqui, e esses 5 que usam A aqui, e esses 25 que usam o A, já está incluso aqui, ó. Já está incluso dentro desses 105 ali, tá? Então, por isso que a gente não pode só somar. Que se nós somar, vamos estar usando valores que não dizem a verdade, tá? Então, para isso, vamos criar um diagrama de Venn, tá? A gente vai usar todos os grupos. Quantos grupos a gente tem? A gente tem 3 grupos. O grupo A, o B e o C. Correto? Então, vamos lá. Vamos começar pelo grupo A. Vamos usar o A sendo verde. O B, a gente tem ele sendo azul. E o C vai ser esse roxinho aqui, tá? Então vamos lá, vamos criar os 3 grupos. A gente já consegue ver por essa informação aqui, ó, essa informação, onde diz que A, B e C usam 5, usam os 3, a gente já sabe que as 3 bolinhas vão ter que se cruzar, tá? A gente já sabe que tem uma intersecção entre eles. Então existe 5 pessoas que usam tanto A, quanto B, quanto C. Então os 3 círculos que a gente fizer, em algum momento os 3 vão ter que cruzar, tá? Então a gente vai ter o grupo A, vamos ter o grupo B e o grupo C. Então temos os 3 grupos aqui. E a gente sempre começa a criar o diagrama de Venn com aquele que tem mais intersecção, tá? Aquele que tem mais grupos junto. Então aqui a gente tem um grupo aqui a gente tem um grupo, aqui a gente tem um grupo, aqui a gente já tem intersecção de 2 grupos, ó, A e B. Aqui B e C, aqui A e C, aqui a gente já tem 3 grupos. A gente tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. Então a gente sempre vai começar pelo que tem mais intersecção. Nesse caso é a última, tá? Então quais as informações que a gente tem aqui? A informação diz o seguinte, que 5 pessoas, deixa eu apagar isso aqui, 5 pessoas usam o grupo, os 3 elementos, tá? Vamos trocar a cor. Então 5 pessoas usam A, B e C. Então aonde cruzar o verde, que é do A, o vermelho, que é do B, e o roxo, que é do C, tem que ter 5 pessoas. Não pode ter mais que 5 pessoas, tá? Então, por isso, aqui dentro vai 5 pessoas. Correto? 5 pessoas usam tanto o A, que é o verde, o B, que é o vermelho, e o C, que é o roxinho, tá? Então, onde tem esses 3, a gente tem que ter 5 pessoas. Agora, a gente parte pro próximo, ó. Então, aqui a gente tem que 25 pessoas, consumidores, usam as marcas A e C. Qual que é a marca A e C? É o verde e o roxo, tá? Então, aonde a gente tem verde... Nossa, que risco mais torto. Onde a gente tem o verde e o roxo, a gente tem que ter 25 pessoas, tá? Onde tem verde
e aonde tem roxo. Tem que ter 25 pessoas. Eu já tenho 25 pessoas ali. Então basta acrescentar mais 20 pessoas aqui. Correto? Porque 25 usam A e C. Então onde tem o A, que é o verde? Aqui é o verde. E aonde tem o C, que é o roxo, eu tenho que ter 25 pessoas. Então ali dentro, onde tem o verde e o roxo, tem 25 pessoas. Agora eu vou subir para a próxima informação. A próxima informação diz que 40 pessoas usam B e usam C. Então B é o vermelho, C é o roxo. Então a gente vai usar onde tem o vermelho. Onde tem o vermelho e aonde tem o roxo, eu vou ter que ter 40 pessoas, correto? Porque 40 pessoas usam B e usam C. Eu já tenho 5 pessoas ali dentro. Então aqui eu já tenho 5 pessoas. Eu vou acrescentar mais 35 pessoas que faltam para o 40. Então mais 35 pessoas. Correto? Porque entre os que usam o B e que usam C tem que ser 40 pessoas. Mas ali já tem 5 pessoas. Então eu acrescento mais 35. Agora eu passo para a próxima. Aonde tem A e tem B. Então A é o verde. A é o verde. E B é o vermelho. Então aqui dentro, onde tem A e B, tem que ter 25 pessoas. Porque aqui a informação dizia que A e B usam 25. 25 pessoas usam A e B. Então aqui dentro tem que ter 25. Já tem 5, eu só acrescento o restante. Tem que ter 25, não pode ter mais de 25 pessoas nem menos. Se ele diz que é 25, são 25. Agora aqui, ó, diz que C, o próximo, diz que no C tem que ter 160 pessoas. Tá? Então tem que ter 160 pessoas dentro da bolinha do C. O C é o roxo. Então dentro do roxo vai ter que ter 160. Aqui já tem 30, 40, 50, 60. Então falta mais 100, correto? Porque tem que ter 160 pessoas que usam a marca C. Mas aqui não diz que usam apenas a marca C, tá? Se ele dissesse que usam apenas a marca C, então a gente colocaria 160 no lugar desse 100. Mas não está dizendo apenas a marca C. 160 usam a marca C. Então, dentro da bolinha que representa o C, que é essa roxa, tem que ter 160 pessoas. O mesmo acontece na marca B aqui em cima. Professor, Oi. eu me confundi nessa hora porque o professor não fez isso, né, de diminuir esses que tem dentro, porque então no enunciado estava escrito apenas e nesse tinha que ser igual o professor está explicando agora, então. Isso, mas já foi feito. A gente já fez uma live onde não dizia apenas. Na mesma live que a gente fez o do apenas, tinha um que não tinha o apenas, tá? A gente já fez, assim, que tinha que subtrair. Tá, mas no outro... Na outra live que a gente fez, na live Sim, passada, mas... a gente falou de um que tava apenas e tinha outro que não era tinha dois lá que você tinha que construir. Lembra que tinha uma atividade que você tinha que construir dois e mandar a foto pra mim? Um deles estava escrito apenas e o de cima não estava apenas e o de baixo estava apenas, tá? Então, ali que você tinha que ter feito. O primeiro você tinha que ter tirado. Quando ele não especifica aqui, ó, que o C, as 160 pessoas usam apenas a marca C, você tem que subtrair, tá? A menos que ele esteja específico que 160 usam apenas o C, aí se nesse caso tivesse escrito apenas o C, o verde e o vermelho não entram na conta, tá? Porque o verde, isso quer dizer, quando ele diz apenas a marca C, tá dizendo que ele não usa a marca A nem a marca B. Então teria que ser. Então a gente usaria esse pedaço aqui para representar as 160 pessoas, tá? Onde o verde e o vermelho não fazem parte. Mas a gente já fez já fizemos um diagrama assim, tá? Aquele diagrama que vocês fizeram que tinha que tirar foto, onde tinha dois diagramas, um que era dos prefeitos lá, que tinha uma pesquisa de candidatos lá que iam votar, e o outro eu não lembro direito, não lembro bem qual que é. Mas eu sei que era dois. E um deles você tinha o apenas e o outro você não tinha o apenas, tá? Que foi o que a gente fez na live passada. Na live passada a gente respondeu aqueles e tinha a questão do apenas e o que não tinha essa parte do apenas, tá? Então lembrando,
Se ele tiver escrito ali, tiver escrito no enunciado que usam apenas o C, você não pode considerar esses que estão aqui dentro aqui, ó. Esses aqui você não pode considerar. Porque esses aqui tá usando outras marcas. E quando ele diz apenas, ele está especificando que é só o C. Mas aqui não diz o apenas. Então, dentro do C, tem que ter 160 pessoas. Agora, dentro do B, vamos partir para o próximo aqui. Dentro do B, a gente tem que ter 200 pessoas. Então, dentro do B, 200 pessoas. Aqui a gente já tem 40 e já tem 60. Então, faltam 140. Correto? Porque dentro da bolinha vermelha, onde está o B é toda essa bolinha vermelha. Ele disse que 200 pessoas usam o B. Então a gente teria que, dentro do B, tem que ter 200 pessoas. Não pode ter mais que isso, nem menos que isso, tá? Se ele dissesse, novamente, se ele dissesse que usam apenas o B, não consideraríamos esse pedaço aqui. Então a gente usaria só esse aqui. Se fosse 200 pessoas que usam apenas o B, então aqui a gente colocaria 200 pessoas que usam apenas o B, mas não é o caso, tá? O mesmo ocorre no A. Então, quando a gente usa a marca A, é o verde. Então, dentro do verde tem que ter 105 pessoas. Já tem 45. Então, falta 60 pessoas. Correto? Porque a gente já tem essas 45 aqui. A gente está trabalhando com essa bolinha agora, a bolinha verde, ó, que é a bolinha do A. 105 pessoas tem que ter aqui dentro. Não pode ter mais. Voltando àquele caso. Se ele dissesse que era apenas em A, tivesse que ter 105 pessoas, então dentro desse pedaço aqui tem que ter 105 pessoas. Não pode ter mais e nem menos, tá? Mas não é o caso. Então faltam 60 pessoas porque a gente já tem as 45, correto? Aqui embaixo tem uma informação que diz nenhuma das três. Então, que não usa nenhuma das três são 120 pessoas. Então, essas 120 pessoas ficariam fora do nosso diagrama, tá? Porque não usa nenhuma das três opções. Então, esse seria o diagrama que a gente ia criar, tá? Então, aqui a gente tem as 105 pessoas que usam o A. A gente tem as 200 pessoas que usam o B. E a gente tem as 160 pessoas que usam o C. A e B. A e B é o verde e o vermelho. Então aqui dentro diz que tem que ter 25 pessoas. A informação dizia 25 pessoas. Então entre o verde e o vermelho tem que ter 25 pessoas. Entre o B e o C, então entre o B e o C tinha que ter 40 pessoas. Então entre o B e o C tem que ter 40 pessoas. Entre o A e o C, então entre o A, que é o verde, e o C, que é o rosa, temos que ter 25 pessoas. Então temos 25 pessoas. E entre o A, o B e o C, então entre o A, que é o verde, o B, que é o vermelho, e o C, que é o rosa, tem que ter 5 pessoas. Então temos 5 pessoas. E 120 pessoas não usa nenhuma, não consome nenhuma das três marcas. Então 120 pessoas não podem fazer parte desse grupo aqui. Correto? Alguma dúvida com relação a isso? Lembrando, pessoal, se ele tiver escrito no enunciado, tiver apenas ou usam somente o C, ele está dizendo que não usa outras marcas. Então você tem que deixar exclusivamente para aquele. Então se estiver exclusivamente dizendo que usam apenas a marca A, então apenas a marca A é esse pedaço aqui, ó. Não pode entrar nem o vermelho, nem o rosa. É só o verde. Então apenas o A é só 60 pessoas. Então se ele pedisse ali, tiver alguma questão que pergunte qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso uma pessoa e ele usar somente o A. Então a gente teria que fazer a conta para achar o nosso espaço amostral, né? Que a gente vai pegar o número que satisfaz o evento dividido pelo nosso espaço amostral, correto? É assim que a gente calcula a probabilidade, o número de elementos favoráveis dividido pelo nosso espaço amostral. Opa, deu uma travada. Aí, voltou.
Então vamos lá, vamos partir para a próxima. Então vamos entrar nas perguntas, tá? Aqui ele questiona a primeira pergunta. Quantos consumidores participaram da pesquisa? Então a gente volta aqui. Quantos consumidores participaram da pesquisa? Então basta pegar todos os números que a gente tem e somar, incluindo esses 120, tá? Porque esses 120 não fazem parte, não usaram nenhuma das três, mas eles fazem parte da pesquisa. Eles responderam à pesquisa dizendo que não usavam, não consumiam nenhuma das três, tá? Então a gente vai pegar o 60 mais o 20 mais o 140 mais o 5 mais o 35 mais o 20 mais o 100 mais o 120. Então, a hora que a gente somar isso aqui, vai dar o total de pessoas que usaram, começando na unidade. Não ficou bem alinhado aqui, mas a gente começa na unidade. 5 com 5 dá 10, então dá 0, sobe 1. 6 com 2 dá 8. 6 aqui dá 10, 12, 13, 16, 18, 20. Então dá 20. E sobe 2 aqui em cima. Então 2, 3, 4, 5. Então participaram da pesquisa 500 pessoas, tá? Se a gente for somar esse valor aqui, só aqui em cima, usando esses três aqui, nós já temos 465 pessoas. Só no A, B e C aqui, ó. Então a gente não pode somar porque não diz a verdade, tá? Esses elementos aqui, os valores que estão aqui, que representam esse A aqui e esse A aqui, já estão inclusos dentro desse A ali. Então por isso que a gente tem que criar o diagrama, que se só for somar os valores da tabela, vai dar um valor exorbitante, tá? Que nesse caso parece que vai dar uns 600 pessoas, mas não é 600 pessoas. Foram 500 pessoas que participaram da pesquisa. Então a primeira resposta ali, a primeira é 500 pessoas. Isso aqui, já sabemos também que esse aqui é o nosso espaço amostral. É o tanto de pessoas que participaram da pesquisa, tá? Opa, não lembro mais como é que escreve. Pronto, esse é o nosso espaço amostral, tá? Então vamos para a próxima. Já temos o 500 pessoas sendo nosso espaço amostral. Vou deixar aqui. Nosso espaço amostral é igual a 500 pessoas. Então, de acordo com a tabela, quais são as probabilidades de escolhermos acaso um consumidor e ele não consumir? Então, ele não pode usar a marca C. Então, a marca C é aquela roxinha que a gente fez. Então, quando a gente for pegar a quantidade de pessoas, não podemos pegar nenhuma que esteja dentro da marca C, que seja a roxinha. Então, vamos pegar essa informação lá em cima. Vamos voltar aqui, vamos pegar essa informação. Então, a marca C não pode participar, tá? Então, a gente vai eliminar esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço não pode fazer parte. Então, a gente tem aí 140, 20 e 60. Então, aqui dá 0, dá 12, 220 pessoas, tá? Então, a gente sabe que 220 pessoas não usam o C. Então, não entram na bolinha roxa que é o C. Então, a gente já tem que 220 pessoas não usam o C. Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar para a nossa questão aqui embaixo. Então, 220 pessoas. Então, aqui, a gente vai considerar não consumir a marca C como sendo nosso evento A. Então, o nosso evento A é não usar a marca C. Então, esse é o nosso evento A. As pessoas que não usam a marca C. Então, isso é representado pela quantidade de 220 pessoas. Então, como é que a gente calcula a probabilidade? É o número de eventos de elementos favoráveis, tá? Que nesse caso aqui é 220, dividido pelo nosso espaço amostral. Então, a probabilidade de eu escolher ao acaso e essa pessoa não usar a marca C é de 220 dividido por 500, tá? Então aqui a gente consegue dividir por 10 e dividir por 10. Isso vai dar 22 e... Não.
Vamos pegar a calculadora. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Ó, tava certo. Bugou o cérebro. E aqui é 50. Então dividimos por 10 em cima. Dividimos por 10 embaixo. Eliminamos um zero. Ainda dá para simplificar. Dá para dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Isso vai resultar em 11 sobre 25. O número 11 é primo, só divide por ele mesmo. Então não tem como simplificar mais. Então a chance da gente, ó, aqui, ó, de acordo com qual é a probabilidade da gente escolher uma pessoa que não use o C. Então a probabilidade é de 11 em 25. Então, é de 11 pessoas em 25 que tem. Ou pode fazer essa divisão. 11 dividido por 25 é 0,44. Já podia ter feito lá atrás, tá? Dividido 220 pelo 500 já dá esse mesmo valor. Que corresponde a 44% de chance de escolhermos ao acaso uma pessoa e ela não consumir a marca de sabão em pó C. Tá? Alguma dúvida? Então vamos para a última. Temos a terceira questão. Qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso um consumidor e ele consumir, ó, acho que aqui embaixo eu não consigo riscar, então vamos usar esse pedaço de cima aqui. Então qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso uma pessoa, um consumidor, e ele consumir a marca de sabão em pó A? Então vamos lá em cima ver. Qual que é a marca de sabão em pó A? Marca de sabão em pó A é a verde, tá? Então qual é a chance da gente escolher, a probabilidade da gente pegar uma pessoa ao acaso e ela está consumir a marca A? Então é tudo que está dentro desse verde aqui. Ou basta olhar aqui, tá? Porque dentro do verde é 105 pessoas. A gente já sabe que tem 105 pessoas que usam a marca A, porque já dizia na tabela. Então basta pegar os 105 e dividir pelo nosso espaço amostral, que são 500 pessoas. Então, voltando aqui. Vamos considerar ela consumir a marca de sabão A sendo o nosso evento B. Então, o nosso evento B é consumir o sabão A, tá? Então é só pra gente saber o que a gente tá trabalhando aqui. Então, consumir o sabão A. Quantas pessoas consomem a marca de sabão A? Então, são 105 pessoas. Então, são 105 elementos favoráveis ao nosso evento, que consome a marca A. Então, a gente vai usar o número de eventos dividido pelo nosso espaço amostral. O número de eventos favoráveis é 105 dividido pelas 500 pessoas, tá? Pode fazer essa divisão direta ou pode simplificar em modo de fração. Divide por 5 aqui em cima. Então, 105 dividido por 5 é 21. E divide por 5 embaixo. 500 dividido por 5 é 100. Então, dividir por 5 e dividir por 5. O 21 só está na tabuada do 3, mas o 100 não está na tabuada do 3. Então, não dá mais para simplificar. Então, agora pode fazer a divisão. 21 dividido por 100, 0,21. Se você tivesse feito a divisão lá dos 105 dividido por 500, daria o mesmo valor, tá? A gente só simplificou para ficar mais chique, para ficar mais bonito. Multiplicando por 100 para obter a porcentagem, 21% consomem a marca A, tá? Então aqui o que a gente fez? Pegou todos os elementos favoráveis. Sempre quando a gente for calcular probabilidade, geralmente a gente vai cair nisso aqui, ó. É bem difícil a gente não cair nisso aqui, onde a gente usa os elementos favoráveis dividido pelo espaço amostral. É sempre isso, tá? Vamos calcular probabilidade, é sempre isso. O que vai variar é o nosso espaço amostral e o nosso evento. Geralmente o mais difícil é você achar qual que é o evento, os elementos que favorecem, né, que são favoráveis ao evento, e qual que é o nosso espaço amostral. Então, geralmente, o mais difícil é isso. Mas para calcular, é você pegar os elementos favoráveis dividido pelo nosso espaço amostral. Alguma dúvida com relação a essas atividades? This is the land of the rich.
Baby,